Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separam as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 380 e minguando até 912 dias, 29 de dezembro de 2024. Quem não assistir os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem um trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Se inscreva no canal e sinalize este vídeo. Eu sempre tomo a expressão de dentro da sociedade para mim, para que a minha consciência possa expressar isto de uma forma correta e compreensiva, né, dentro da sociedade. Se você estiver acompanhando tudo, vocês vão ver tanto que isso vai desabrochar as nossas consciências, as nossas prisões, tudo que veio sobre a Bíblia significativa, né? Hoje a Bíblia ela é dividida em 5 elementos, por exemplo, astronomia, astrologia, fauna, flora e numerologia. Eu sempre embolo a língua para falar flora, acho que é isso mesmo. Aí vocês entendem, tá tudo aí dentro da sociedade, vocês vai compreender. Aí essa Bíblia significativa, quando a gente for trabalhando, esse blog diário eu vou trabalhar muito a Bíblia significativa, vou apresentar a parte de um contexto da tradução da Bíblia completa para que vocês entendam como que está sendo o processo, né, da abertura da Bíblia, para trazer ela numa parte original. Nós vamos tirar dúvida, muitas coisas que veio negado para dentro da sociedade, uma forma que a gente não compreendia, agora a gente podemos compreender, ok? Eu sempre deixo na descrição um vídeo anterior para que vocês tenham praticidade, porque esse blog são sempre uma continuidade. No blog anterior eu fiz a abertura desse subtítulo que é Postura Política e Complexidade. Eu estou, né, na página de 58, o que se refere ao amor incondicional de Deus, e sendo o que se refere à postura política, à cumplicidade, eu estou na parte 2 e que a primeira foi a abertura. Eu sempre vou colocar a abertura na descrição do vídeo, sendo a abertura da cumplicidade do marido, a abertura da cumplicidade de Cristo, né, cumplicidade de Cristo e a abertura da postura política, postura política e cumplicidade. Geralmente a postura política ela vai dar por fruto tudo aquilo que nós estamos gerando para dentro da sociedade. Não importa se as pessoas fez essas coisas pessoal, tá tudo entregue aí. Porque quando eles fazem, pega essas ideias negadas na sociedade, traz para dentro dele, eles fazem isso de uma coisa pessoal, eles dão a vida para a falsidade. Mas independente disso, Deus, a consciência de Deus foi tudo para fora, transformando tudo em espiritualidade. Esses dois elementos do Cristo e do anticristo tá tudo fora do corpo, tá tudo fora do corpo, entende? Até então vocês entendam que o elemento Cristo, ele representa todo o globo, todas essas coisas de Deus, que Deus produziu, todas essas naturezas. Ele é uma divisão para colocar ordem nessa segunda sociedade de Deus, de todas as formas. Entenda isso, muito incrível tudo que está sendo dito. Então, conhecendo que nós vamos fazer o subtítulo, nós vamos colocar a abertura desses títulos, vai estar esses quatro, né? Em específico, esses quatro na descrição dos vídeos, certo? Eu estou trabalhando essa ideia de dentro de todas as formas, ok? Eu vou colocar até
né? De uma certa forma, vou colocar ele até na cumplicidade do marido para cá. Eu vou relacionando eles de acordo com o que eles vai apresentando, certo? Evoluindo ele dentro, colocando na descrição aquilo que estou apresentando. Nesses últimos aqui vai dar 4, né? No primeiro eu só coloquei, só voltei. No segundo eu vou colocar a cumplicidade do marido e mais um blog que representa o anterior. No terceiro eu já vou colocar a cumplicidade de Cristo mais a cumplicidade do marido. No quarto eu vou colocar na descrição a cumplicidade do marido, a cumplicidade de Cristo e a cumplicidade da postura política e cumplicidade, para que vocês tenham praticidade e para que vocês entendam tudo que está sendo dito. Então, sendo o amor incondicional, é 58, sendo a segunda parte dos que desrespeita a postura política e cumplicidade. Veja a abertura desse blog diário que ficou muito interessante, né? Eu não fiz expressão livre, eu tenho hábito de voltar, explicar, fazer expressão livre, porque eu queria, de uma certa forma, colocar tudo num blog diário só. E ele deu 40 minutos, mais que 40 minutos que vale muito a pena. Faça isso, volte o vídeo, veja e deixe de ser essa vítima social, ok? Então vamos seguir em frente com esse título, com o subtítulo, sendo postura política e cumplicidade, sendo a parte 2, né? Primeiro eu fiz alguma modificação aqui, nós temos tempo para a gente dar uma expressada, para mostrar esse quadro, ficou perfeito para vocês trabalhar. Eu vou trabalhar ele muito tempo. Eu quero deixar ele aqui porque tudo isso aqui ficou bem formal, ficou bem para vocês olhar, dá uma refletida sobre isso, certo? Volte nas suas Bíblias significativas, você já vai começar a entender tudo isso aqui, certo? Deixei isso aqui para representar o espaço de corpo comum. Eu evoluí ele nessa ideia aqui, o espírito e corpo para representar o corpo interior, essa parte de cima para representar o corpo interior, né? A cabeça do homem, né? Essa o peito do homem, tudo aqui para representar o interior do homem, certo? Vai representar muito. Aqui eu coloquei vida para representar o corpo emocional, né? E a glória do outro lado aqui também para representar o relacionamento social. Por que que eu coloquei eles nas pernas? Porque tudo que nós andamos sobre a terra, ela é uma coisa passageira. As nossas emoções são coisas passageiras. Ela vai se perder no tempo. E o que que vai sobrar? A consciência do corpo interior. O espírito, a consciência do corpo interior, ele é formado com isso aqui, ó, espírito e corpo, mas que com muita sabedoria você consegue transformar ele em palavra da vida, certo? Palavra da vida. Aí esse corpo aqui, emocional, fica emocional no tempo, e ele forma a glória do corpo comum. Aqui também seria um outro corpo, certo? Para representar o corpo emocional. Podemos até colocar aqui para não gerar confusão, porque você sabe que é o corpo emocional, então vocês vão entender que o corpo emocional, ele é vida, ele é vida. O terceiro corpo emocional, ele é materializado, ele é vida. Então você já vai entender que ele vai representar o corpo emocional, certo? Explicando fica bom, mudando aqui fica melhor. Então entenda, espírito e corpo para representar a consciência do corpo comum, a consciência do corpo interior, aonde Deus habita, e aqui nas pernas, na caminhada, e tudo que você vai passando pelo caminho. Aí você vê o relacionamento social, corpo e glória, né? De uma certa forma, corpo e espírito, corpo e glória, na mesma postura aqui, nas mesmas condições, certo? Aqui eu estou colocando ele gloriado, é como se ele tivesse consciência, porque essa glória vai representar a nossa consciência, que nós estamos sabendo de tudo, nós estamos sabendo do nosso corpo interior, aonde Deus habita na nossa consciência do corpo interior. Nós estamos sabendo do relacionamento social. Agora só basta a gente mediar tudo, equilibrar tudo e relacionar as pessoas com coisas boas. Vai ser maravilha, não vai? Imagina tudo equilibrado. O mundo é equilibrado para todo mundo, né? Ninguém vai te esnobar, né, com seus corpos emocionais, usando ideologia de sexo, ninguém vai te apresentar nada disso. E sabe quando as pessoas tentarem fazer isso, então você vai ter uma consciência, você vai saber que ele está querendo sempre apenas usar
o seu corpo emocional, a usar a sua sexualidade para, de uma certa forma, obter vantagem sobre uma coisa e outra, que não vai dar certo. Se as pessoas tentarem isso com essa sociedade, elas vão ficar no meio do caminho, elas não vão seguir, certo? Elas não vão seguir, porque quando as pessoas têm consciência, elas não precisam brigar, não precisam nada. Corte laço, simplesmente isso, corta laço. É isso que tem que fazer. De uma certa forma, e segue o seu caminho. Vai ser triste, né? Mas que seja um triste aonde que você possa recuperar a sua consciência sem gerar cumplicidade para o outro. Porque se de uma certa forma, se você estiver levando essa cumplicidade de uma certa forma, ela vai, de uma certa forma, esses laços, eles vão, de uma certa forma, vir de cilada para você a toda hora. E a gente não quer mais saber de cilada, a gente quer saber de sinceridade, de pessoas sinceras, pessoas honestas, pessoas que confiam um no outro, que sabe que onde é que está falando a verdade, quando está falando mentira, quando eles querem usar você para fazer uma coisa e outra. Então, vai compreendendo isso. Esse título vai ficar muito interessante. Eu sempre queria fazer isso. Volta a refletir o que significa esse corpo nosso, certo? Com esses 4 espíritos, esses 4 elementos, é o nosso corpo, no espaço de corpo. Trabalha isso nas suas consciências. Entenda que os seus pés são tudo aquilo que vai ficar no meio do caminho, são tudo aquilo que você não pode levar. E o seu corpo interior é a semente, é isso que vai ficar preservado para você fertilizar em outra vida. Deus sempre faz isso. Olha para a natureza e vê que tudo é dessa forma que está sendo dito. Eu não estou deixando nada para trás para que vocês possam compreender tudo. E vamos compreender de todas as formas, ok? Vamos para entrar logo nesse blog diário. Esse aqui nós vamos já fazer as expressões livres. Eu gosto muito das expressões livres porque eu já pego as coisas que tem dentro da sociedade, vou fazendo essa mediação sobre a minha consciência, sobre o que já tem dentro da sociedade. Fica tudo perfeito, maravilhoso. Só agradecer a Deus e mais nada. Vamos lá. No blog anterior, né, que eu estava tendo dito, eu já comecei a falar dessa parte, mas vamos entrar de novo com mais detalhe, com mais conscientização sobre isso aqui, sobre o movimento de Deus. Vamos lá. O movimento de Deus é Pai, Mãe e Filho, né? Movimento de Deus, Pai, Mãe e Filho. Pai, certo? Mãe e Filho. Representando esses elementos aqui, entendeu? Espírito para Pai, né? E corpo para a mãe, porque esse corpo vai ficar dividido entre o corpo exterior sobre o corpo interior, certo? Ele vai dar para Cristo e vai dar para Deus da mesma forma, certo? Você tem que saber trabalhar essa consciência espiritual, certo? Que o seu corpo, ele vai, te, de uma certa forma, influenciar você. Quando o seu corpo, o seu espírito é mais forte que o seu corpo, então você o seu corpo emocional ele não vai ter domínio sobre você. Você vai, de uma certa forma, ter consciência acima do seu corpo emocional. Quando eles são inconscientes, quando eles não têm domínio dos seus corpos, as inocências estão habitando, querendo usar a sexualidade, querendo usar a sua vida de todas as formas, promover isso. Então, eles estão inconscientes. Isso demonstra que as suas emoções são maior. Ah, eu quero ganhar um dinheiro para ajudar a pessoa. Ah, eu quero que a pessoa faça isso, lembre de mim. Ah, eu quero que a minha família tenha uma coisa e fica trabalhando aqui na consciência. Elas não percebem que isso é uma cilada emocional, que o corpo emocional delas estão se manifestando, certo? Estão se manifestando mais que a sua consciência. Você precisa da sua consciência. Você precisa que as pessoas produzem, que ela seja produtiva. Você não precisa promover atitudes emocionais da pessoa, porque isso é inocência, isso é diabólico, são coisas diabólicas, são coisas aquilo que você acha que é bom. Você só tem que, de uma certa forma, honrar o seu pai e a sua mãe, certo? De uma certa forma, aqui não é a postura que eu quero dizer. O pai e a mãe são essas mesmo, da estrutura familiar. É honrar o seu pai e sua mãe. Se você, sua mãe cuidou de você, você cuida da sua mãe, né? De uma certa forma, você retribui o favor para sua mãe, de certa forma, seu pai cuidou de você, você retribui para ele, né? E mantenha aquele amor incondicional. Se ele errou, que você leva em consideração de uma certa forma, porque os pais
Eles, eles mantêm essa ideia, essa autoridade da estrutura familiar e do amor incondicional de Cristo, ok? Vamos lá. Movimento de Deus é pai, mãe e filho. Isto explica que Deus estava habitado no espaço Adão, né? Espaço Adão, esse corpo Adão. Que de uma certa forma eu mandei ele para fora para que o Pedro volte para o seu lugar de origem, porque esse lugar é de Pedro, porque Deus passou por aqui, ele é espírito, ele não é corpo emocional. Então você joga para fora para representar uma espiritualidade de Adão, chamamos Emmanuel espiritualidade da Eva, chamamos de da Eva, chamamos de Jesus, né? Jesus. De uma certa forma, eu cometi um erro. Isso é comum, tá? Isso é comum. Para mim é comum. Eu faço essas coisas comum. Mas aí vocês entendam. Jesus para representar essa espiritualidade. Então, nesse texto ainda vocês vão ver como isso foi formado, a espiritualidade, né, do espírito da Eva e a espiritualidade do corpo Adão, Emanuel e Jesus. Nós vamos ver tudo aqui, tudo passo a passo. Acompanhe e não perca nada. Vamos então fazer essa leitura completa. Eu já fiz a expressão livre, porque eu gosto muito, mas vamos lá, vamos ler ela completa para a gente voltar lá em detalhes. Movimento de Deus é Pai, Mãe e Filho. Isto explica que quando Deus estava habitado no corpo Adão, no espaço Adão, e formando o tempo da graça, e sendo mais específico Cristo, e que caindo na divisão de bens, vai representar cada corpo em específico, e sendo que quando ele cai na divisão de bens, ele é o tempo fora do tempo, e representando o anticristo do corpo comum, e sendo a habitação de Deus no corpo, Adão, ele representa o Cristo, né? E sendo que o Pai, para representar, e sendo que o Pai, para representar a consciência do corpo interior, sendo o Pai para representar a consciência do corpo interior, e Mãe para representar o corpo emocional, e o Filho para representar o fruto deste corpo, pode ser glória de um corpo comum ou Espírito Santo. E sendo essas duas expressões que vai representar o fruto deste corpo, e não sendo o Espírito Santo criador, tá? Coloca isso nas suas mentes. Não sendo o Espírito Santo criador, ele faz uma referência do corpo emocional, e sim o Espírito Santo da formação de Cristo, quando este corpo estiver conectado com a sua consciência do corpo interior, e sendo uma consciência comum e uma consciência suprema, que quando ele está conectado com seu corpo interior, é uma consciência comum e uma consciência suprema. O próprio Deus está habitado dentro do nosso corpo interior e que manifesta o espírito da criação de Deus. E com a consciência do corpo exterior, Cristo. Sendo Cristo do relacionamento social, representando a glória de um corpo comum. O Cristo maior, representando o globo, e junto a todo o mundo globalizado por este Cristo. Perfeito, né? Vamos lá. Então eu falei essa parte, o movimento de Deus é Pai, Mãe, Filho. Isto explica que Deus estava habitado no espaço Adão, né? Espaço Adão com essas estruturas de uma certa forma, mas o espaço Adão aqui sendo Adão a mãe, certo? Vamos seguir em frente, vamos lá. E que caindo na divisão de bens vai representar cada corpo em específico, e sendo que quando ele cai na divisão de bens, ele é o tempo fora do tempo, representando o anticristo do corpo comum, e sendo a habitação de Deus no corpo Adão, ele representa o Cristo. A habitação de Deus no corpo Adão vai representar esse filho aqui, esse filho maior, o Cristo, certo? E entenda isso. E sendo a habitação, a desabitação de um corpo comum, ele vai representar a glória de um corpo comum, que hoje é Cristo, hoje é anticristo, quer dizer. Aí o anticristo, ele vai representar um tempo. Aí o que eu quero dizer sobre o tempo? O tempo fora do tempo, essa é a expressão. O que nós temos que aprender? Vocês podem entender
que os seus calendários são errados. Eles não são um calendário de Cristo, ele é um calendário significativo. É possível que nós estamos 30 anos atrasados, que o nosso calendário ele está 30 anos atrasado. Tem gente falando aí que, né, que Cristo vai voltar 2027, 2030, que entenda que essas datas, considerando o calendário de Cristo, ele já foi, certo? Esse calendário nosso, ele está desatualizado de acordo com o calendário cristão verdadeiro, certo? A nossa Bíblia é significativa, ela está desatualizada de acordo com a verdade de Cristo, a verdade do relacionamento social, certo? Elas estão alternadas, entenda isso e deixa de ser essa vítima social. E sendo que o pai para representar a consciência do corpo interior e a mãe para representar a consciência do corpo e a mãe para representar a consciência do corpo emocional, certo? Sendo o pai para representar a consciência do corpo interior, a mãe para representar o corpo emocional, o filho para representar o fruto deste corpo, que pode ser a glória de um corpo comum, ou Espírito Santo, né? É isso que eu queria que vocês entendam. Aqui, ó, quando depois do corpo, esse Espírito Santo, por exemplo, que depois do corpo, dando uma referência sobre a consciência humana, ela é a glória de um corpo comum, ela é do relacionamento social, é quando eu sou puro, é quando eu sou verdadeiro, é quando eu relaciono as minhas coisas emocionais corretas, daquilo que eu quero para mim, né? Eu tenho uma coisa verdade, eu não minto para o meu relacionamento social, eu não minto para a minha esposa, eu não minto para a minha mãe, eu não minto para os meus filhos, eu sou o que eu sou. Então eu expresso as minhas verdades. Então eu estou confessando que o meu espírito está puro, meu espírito da consciência interior está limpo, ele não tem cumplicidade, ele não está sendo negado, eu não estou entregando ele de qualquer forma para as pessoas, para possuí-la, para mentir para ela, para usar as emoções dela, para usar o corpo dela, eu estou apenas entregando, né? Fazendo disso uma realidade para mim, meu corpo emocional. Lembre, eu sempre, vocês sempre têm que entender a seguinte expressão, né? Você não precisa relacionar todo mundo igual. Você precisa relacionar uma vez de cada vez, uma pessoa de cada vez, porque você é um corpo simples de entendimento simples. Eu não sou Deus para tratar todo mundo com igualdade. Eu sou corpo simples de entendimento simples. E nem quero estar no lugar de Deus, porque eu sou simples de um corpo de entendimento simples. À medida da forma que eu querer tomar o lugar de Deus, o meu corpo vai gerar cumplicidade, ele vai gerar desequilíbrio, ele vai gerar cumplicidade para os meus relacionamentos sociais, porque eu vou ter que mentir para eles. Então, entenda, eu não sou Deus, eu sou um corpo simples, de entendimento simples, eu trato as pessoas como igualdade. Igualdade de tratamento é sobre aquilo que eu estou relacionando, sobre aquilo que eu quero e sobre aquilo que ela está me relacionando a mim. Eu não gostei da forma que ela me relacionou, eu corto o laço. Eu corto o laço e fico livre dessas complexidades. Entenda isso. Muitas das vezes é assim que funciona, certo? Para que você tenha uma liberdade, para que você tenha que, de uma certa forma, conquistar, né, ser honesto consigo e com o relacionamento social, você ser honesto com você, o seu relacionamento social também tem que ser honesto com você, certo? Cada uma das pessoas ela tem que ter suas posturas, certo? Se a esposa não se colocar no lugar, se o filho não colocar no lugar, se você como filho não se colocar no seu lugar, né, para respeitar o seu pai, para que o seu filho respeite você, para que sua esposa, né, coloque no lugar dela, respeite você, então as coisas vai ficar complexas. Então você entenda que as pessoas que estão quebrando o laço são as mesmas que estão gerando cumplicidade. Não é muitas das vezes que você queira cortar laço com as pessoas que você ama, não é isso.
É você entender que ela está te negando de uma certa forma, é entender que o seu filho está te negando, ou outras pessoas que é importante para você estão te negando, porque se você entende que ela está mentindo, ou se ela está usando a sua sexualidade contra você, significa que ela está negando ela e o seu relacionamento social, a quem ela está relacionando isso. Entenda isso. E sendo que o pai representa o corpo emocional, sendo que o pai para representar a consciência do corpo interior, a mãe para representar a consciência do corpo emocional e o filho para representar o fruto deste corpo, pode ser a glória de um corpo comum, Espírito Santo sendo as duas expressões que vai representar o fruto deste corpo. E não sendo o Espírito Santo criador, e sim o Espírito Santo da formação de Cristo, quando este corpo estiver conectado com a sua consciência do corpo interior e sendo uma consciência comum, né? Uma consciência comum e uma consciência suprema que manifesta o espírito da criação de Deus e com a consciência do corpo exterior Cristo, sendo Cristo do relacionamento social representando a glória de um corpo comum, o Cristo maior, e representando o globo junto todo mundo junto com todo mundo global, junto representando o globo e junto todo mundo globalizado. A consciência do corpo interior, certo? Aqui está. Como Deus veio até aqui, que eu tenho que dizer isso para vocês, prepare as suas consciências pelo que nós vamos vir pela frente, prepare isso. Vamos lá. Quando Deus veio até aqui, ele precisava de uma consciência de um corpo comum para representar um corpo comum. Quem que ele colocou aqui? Paulo. Né? Eu ia dizer diabo, mas não é diabo. Diabo é quando as pessoas não têm consciência. Né? Aquelas pessoas não têm consciência. Mas aí as pessoas estão por aí, né? Aplaudindo aí o sacrifício do corpo vivo. Ah, isso é Deus, sei que tem lá. Fazendo. Aí a inconsciência gera uma consciência, inconsciência para esse corpo e eles vai relacionando essas confusão tudo lá fora de uma forma negada, né? As pessoas vai absorvendo aquela ideia, vai dando a vida para aquela falsidade. Mas então entenda. Então Paulo estava aqui a consciência do corpo comum junto com Deus, certo? Aí Paulo, de uma certa forma, José, de uma certa forma, né, da mesma expressão, sendo ele representado pelo corpo comum, ele gerou aqui Pedro, né, e gerou aqui João, a glória de um corpo comum. Que no futuro a gente vamos relacionar isso. Efraim e Manassés, certo? Entenda isso. Então, representando a corpo comum. Para quê? Mesmo que para ficar dividido da forma que está, né? De uma certa forma, o João está na imagem de Pedro, representando o anticristo, e Pedro está representando a palavra da vida, a consciência do corpo interior, dessa forma. Então, Deus colocou ele aqui, Paulo aqui, né? Aí colocou Pedro aqui, João aqui, nessas posturas, para que vocês entendam. De uma certa forma, o corpo ele tem esses poderes de representar um espaço de corpo, ou ele tem o poder de representar quando eles são serafins, eles têm essa estrutura de representar consciência de Deus dentro de cada um espaço desses milênios, certo? De uma certa forma, vai entendendo isso, trabalha nas suas consciências. Aqui está o espaço de corpo, com essas mesmas posturas, mas aqui estão tratando de milênio, alguém que vai tomar conta dessa casa, que vai vigiar essa espiritualidade da consciência de Deus. Vou terminar esse blog por aqui, muito interessante tudo que foi dito. Vocês se inscrevam neste canal e sinalize esse vídeo que é muito importante. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.